Olá, muito boa noite, é bom ter você conosco aqui neste encontro. Eu sou o reverendo Sandro Valérios, da Igreja Presbiteriana do Jardim América, e hoje é dia 15 de novembro, agora 18 horas que a gente começou essa transmissão, e você é nosso convidado para acompanhar esse momento de culto, esse momento de adoração. Você que está ficando em casa, que não está podendo estar presente aqui nos encontros que nós fazemos na igreja, aqui no prédio, no templo da igreja, tem a oportunidade de adorar e cultuar a Deus através deste material que a gente disponibiliza, né, destes conjuntos que nós fazemos, como um culto mesmo, igualzinho acontece aqui. Ainda estamos com um problema nas nossas transmissões web, por isso que a gente não está transmitindo o culto ao vivo, eu estou gravando antes e enviando para vocês poderem ter esse momento em família, esse momento junto. E agora nós vamos juntos fazer a leitura do Salmo de número 46, 7, 8. O Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Pai bendito, Deus eterno, obrigado, Senhor. Obrigado por todos esses irmãos queridos que estão juntos, conectados, juntos, conversando, juntos, trabalhando, juntos, estudando a Tua palavra. Fala conosco, Pai. Atende, Senhor Deus, a nossa oração, atende, Pai querido, aos nossos anseios. Teu Santo Espírito possa falar a cada um neste momento de culto, nesse momento de adoração pessoal, de todos os que estão acompanhando essa transmissão. Pai, assim nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu quero fazer mais uma leitura com vocês, quero convidar vocês para lerem o texto de João, primeira carta de João 1, de 5 a 10. Se você puder, acompanhe a leitura aí na sua casa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há trevas algumas. Se
afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos entrando nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, com Ele está a luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e Sua palavra não está em nós. João, ele nos convida a uma reflexão a respeito da nossa vida, a respeito de quem somos, de nós mesmos. A grande verdade é que buscamos ser pessoas boas, mas nem sempre conseguimos. Na verdade, não conseguimos ser o suficientemente bom. Por isso que vivemos sim, temos pecado. Quem diz que não peca, está mentindo. Não tem como, todos pecaram. Todos nós somos pecadores e precisamos, carecemos de Deus. O bom é que a promessa dele é que Ele mesmo nos cura. Se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo, porque Ele faz justiça, Ele paga o preço que traz justiça e nos justifica a todos nós. E por isso pode derramar perdão e graça a todos nós.
Muito bem, e você agora que está aí na frente da telinha, chama sua criança agora, chama porque agora é o momento da gente ter contação de história, hoje com a tia Maria Alcântara. Vamos falar um pouquinho, ela aliás vai contar um pouquinho, né, sobre a história de Jacó. Vamos lá acompanhar ela. Mais uma vez aqui junto com vocês, eu venho contar uma história que nós vamos encontrar na Bíblia em Gênesis 32. Essa história tem um personagem principal e 2 acontecimentos diferentes, tá? Trata-se de Jacó. Jacó era o filho de Isaac com Rebeca. Já no nascimento, Jacó recebeu esse nome por ser uma pessoa muito ágil, né? Muito esperta, que já saiu segurando o calcanhar do seu irmão Esaú. Aí eles cresceram, a mãe sempre tinha um olhar mais carinhoso para Jacó, enquanto o pai tinha para Esaú. Mas Jacó era muito esperto. Numa desses momentos, ele conseguiu que Esaú trocasse o seu direito de ser o filho primogênito e receber todas as honras por um prato de lentilha. Mas não parou aí não. O quê? Com a ajuda da mãe, sabendo que seu pai estava prestes a morrer, ela ajuda a que ele receba a bênção do pai, que estava destinada para o primogênito, que era Esaú. Com isso, a situação de Jacó fica muito difícil ali, né? Porque ele teme que o irmão faça mal a ele. Então ele foge para terras longe, lá da sua parentela, né? Da parentela de sua mãe. E quando Esaú descobre que a bênção foi dada para o irmão e não para ele, ele fica furioso. E o tempo passa, né? Aí, passar dos tempos, Jacó encontra com Raquel, ele se apaixona por Raquel e trabalha por ela. Porém, o pai de Raquel exige que ele case-se com a irmã mais velha, que é a Lia. Então ele casa com Lia, ele trabalha mais 7 anos para ter Raquel, ele constitui família e constitui o rebanho e tem muito fartura. Porém, em determinado tempo, Jacó percebe que as coisas não estão indo bem com o sogro e ele resolve voltar com suas esposas, seus filhos e suas concubinas. Mas ele quer reconciliar-se com o seu irmão, porém ele tem medo, porque ele não sabe a reação de Esaú, né? Jacó já se prepara para o pior, né? Mas como a gente sabe que Deus está sempre à nossa frente, ele nunca nada sai do controle dele, então ele já prepara esse momento. Mas ele enfrenta esse medo e vai. No meio do caminho, ele encontra com o seu irmão, né? E com a graça de Deus, esse encontro é feliz. Esaú o perdoa, o recebe. Depois disso, nós vamos encontrar no mesmo capítulo que após Jacó ter encontrado com Esaú, montado um acampamento, ficado por aquelas terras, durante a noite ele sai e ele tem um encontro com uma pessoa, né? Essa pessoa, na realidade, que ele luta a noite inteira e que o vence é o Deus, o próprio Deus. Então, Jacó luta com Deus, né? E Deus o toca na coxa para que ele consiga, sim, vencer a luta e também tem um significado muito grande, né? Deus esteve ao lado de Jacó, né? Ele foi um privilegiado de ter lutado com Deus, né? Deus deu essa graça, né? E de estar modificando a personalidade de Jacó. E Jacó, após a luta, ele reconhece que é com Deus que ele estava, né? O que nós podemos tirar dessa história? Nós tiramos dessa história
que assim como Jacó, nós enfrentamos muitos problemas, desafios, né? E o reencontro, às vezes, com aquela dificuldade, é para a gente melhorar como pessoa, né? E Deus está sempre junto com a gente. Se você errou, a gente tem que se reconciliar. E foi isso que Jacó fez. Quando ele encontra com seu irmão, ele pede perdão, ele manda os servos dele irem à frente, falando que Esaú era o servo deles e que Jacó era o servo dele também. Então, ele se coloca abaixo do irmão, né? Reconhecendo o seu erro. E assim reconcilia-se com o seu irmão. Assim somos nós. Somos pecadores, cometemos falhas diariamente, dia a dia, mas o importante é reconciliarmos com Deus, reconciliarmos com aquelas pessoas com quem a gente cometeu alguma falha. O outro momento dessa história fica no encontro com Deus. Nós podemos encontrar com Deus. E as nossas falhas, as nossas marcas, assim como simboliza o toque da coxa e ele ficou com aquela deficiência na perna, assim é com a gente. Nós carregamos marcas dos nossos atos impensados, mas isso serve para que a gente olhe para as nossas falhas e veja como Deus é misericordioso e como Deus nos perdoa e nos dá a chance de reconciliar com Ele. Nós carecemos da sua misericórdia e da transformação na nossa vida. Deixe o seu orgulho para trás e reconheça que Deus está acima de tudo e que Ele pode te perdoar. Espero que essa história tenha sido muito boa e tocado ao seu coração como foi ao meu. Até mais! E Evangelho de Marcos, capítulo 2, 17, vai dizer: ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Assim como nós tivemos agora esse momento com a Dona Maria Alcântara, que falou para as crianças, nós teremos também agora um momento para nós que somos mais adultos, mais velhos, para a gente também ter um tempo de reflexão, assim como as crianças têm para a idade delas, uma linguagem que é própria para elas, a gente também vai conversar agora um pouquinho. Eu queria convidar você para orar comigo então, a gente fazer essa oração junto, pedindo a Deus que fale conosco, também abençoando as nossas crianças que acabaram de ouvir essa história. Pai amado, Deus bendito, cuida de nós, Santo Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, muito obrigado por nossas vidas, muito obrigado, Pai querido, pelas nossas crianças. Continue abençoando elas, mantenha o nosso ministério infantil funcionando, continue preparando professores, Pai, para que a gente possa sempre estar alcançando nossas crianças, Pai. Que esse período pandêmico se dissipe e logo a gente possa retomar nossa escola dominical, nosso espaço para que nossas crianças venham aprender, Pai, aqui mesmo no nosso prédio, como nós queremos, Pai, em nome de Jesus, amém. Fala também conosco, Pai, também agora nessa mensagem que nós teremos, o Senhor também alcance os nossos corações, que o Teu Santo Espírito fala a cada um de nós, em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, amém. Amém.
Bom, então vamos lá. Estamos falando sobre esse tema que você está vendo aí na tela, descansando em Deus entre o desespero, o medo e a cruz. E hoje, no dia 15, falando sobre quando todos o abandonam, né? Quando todos o abandonam. Então, como descansar em Deus quando parece que tudo é abandono, né? Não só pessoas, mas até mesmo situações em que você se sente assim abandonado, situações em que você nadou e parece que continua na praia, né? Essa ideia do abandono, às vezes, que a gente tem. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos refletir a respeito deste tema, porque é algo que nós enfrentamos, é algo que faz parte, né, da vida do ser humano. Viver dói, viver é cansativo, viver é muitas vezes desgastante, né? Você que paga a conta, que paga seus impostos, que trabalha, você que cria sua família, que cria seus filhos, que educa seus filhos, você que é pai de família, você que é mãe de família, a gente tem que, assim, os nossos esforços dedicados a tantas áreas, e de vez em quando a gente para refletir, olhar, perceber, medir. Você não tem a impressão de que, caramba, parece que é o vale da sombra da morte às vezes, né? Nada está dando certo. O carro dá problema, a conta bancária, por mais que você coloque o dinheiro lá, parece que nunca tem, parece que é uma peneira, né? Não para nada ali na sua conta bancária. Cartão de crédito você paga, está sempre devendo. Às vezes com relacionamento, você investe, nunca tá bom, nunca deu certo, nunca tá bom o suficiente, nunca tá feliz o suficiente. E isso tudo vai permeando a nossa vida, e a sensação que nós temos é de um abandono de pessoas, das coisas, de Deus. E então nós vamos, para refletir sobre isso, nós vamos nos debruçar sobre o livro de Ruth e vamos conversar sobre o primeiro capítulo de Ruth. Então, que está aqui, eu quero ler com vocês. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque. Sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra chamada Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às suas 2 noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos e despedidas. Mas elas começaram a chorar bem alto e lhes disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me case esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo.
e o teu Deus será o meu Deus. Aonde morreres, ali morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas a Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. O Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Bom, é uma história linda, uma novela maravilhosa, assim, um texto riquíssimo, o texto de Ruth. O livro todo de Ruth é emocionante, Eu acredito que o Ruth e Esther são dois livros assim da Bíblia assim que dão um daqueles filmes bem assim bem tensos mesmo. A história é muito bonita e a graça de Deus assim ela está banhando todo este livro de Ruth, todos os capítulos. É um livro bem pequenininho, você lê de uma vez só. A gente lê um capítulo inteiro agora juntos aqui. Então, assim, eu aconselho você, durante a semana, pegar o livrinho de Ruth, leia, é muito bom mesmo. Mas fala sobre pessoas que se encontram em situação de abandono. Antes da gente falar propriamente aquilo que eu quero compartilhar com vocês, é bom a gente se situar nessa história e perceber aquilo que está acontecendo nessa história. Então, olha só, a gente está estudando uma história que fala sobre gente que sofre. Jesus Cristo, num certo momento, comentou que neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Aflições faz parte da vida. Como eu disse, viver dói. Ninguém passa por esta terra e vive todos os seus dias em berço esplêndido do raiar da sua vida até o alvorecer. Não tem como. Você vai passar por um momento de desilusão, você vai passar por um momento de contrariedade, você vai passar por situações onde você vai sentir o abandono. Isso vai acontecer. A grande questão é como descansar em Deus, mesmo quando tudo isso acontece. O texto que eu acabei de compartilhar com vocês de Jesus já fala isso. Tenham ânimo, eu venci o mundo. Mas o que significa isso de modo prático? De modo prático na vida de todo mundo? Bom, para isso a gente tem que voltar para o texto de Ruth, então. Ruth vive num período chamado de Juízes. O período dos Juízes é marcado no livro de Juízes mesmos, né, que vai narrar esse período. É um período onde você tem o que a gente chama de ciclo dos S's. Não é um termo teológico, né? Você não vai achar isso em nenhum manual de teologia, mas o ciclo do S é um jeito bem mnemônico, bem prático de você guardar como que é o período dos Juízes, porque o período dos Juízes você não tem um rei em Israel. O Senhor é para ser o rei de Israel, mas Israel quer um rei monarca. Enquanto isso, ele vive em oscilações, ele vive em crises políticas, em crises religiosas, e aí o texto é marcado às vezes pela frase que diz: cada um fazia o que bem entendia, porque não havia rei em Israel. Enquanto esse povo era convidado a se dobrar diante do Senhor, ele se rebelava constantemente. Por isso, então, os S's. O povo está vivendo em sossego, aí ele cai na safadeza e faz o que não agrada ao Senhor. E aí, então, o que vem Ih, agora esqueci um dos S. Sossego... eles caem na safadeza, eles pedem socorro para Deus, suplicam a Deus, e Deus vem em socorro a eles. Isso mesmo. Então eles vivem em sossego.
cai na safadeza, aí eles suplicam, vem o socorro, e aí fica o texto de Juízes, ele fica nessa rotina o tempo todo, ele está o tempo todo nesses altos e baixos, Israel passando por esse, Israel não aprende, essa que é a impressão que a gente tem quando a gente está lendo Juízes, é esse o tempo que está marcando a história de Ruth. Ruth, ela vive exatamente o período dos juízes, e isso está acontecendo. Bom, o texto vai falar para a gente que está acontecendo ali naquele momento também uma grande fome, ou seja, nos ciclos dos S's, o povo tinha caído na safadeza, e aí Deus manda, né, um monte de problemas ali que acontece, porque a mão de Deus pesava em cima do povo, e aí o povo ia cair na súplica. O que acontece é que a gente está exatamente nesse momento aí entre a safadeza e a súplica, esse momento em que o povo está fazendo o que bem entende, está desagradando o Senhor, e está acontecendo todo tipo de coisa ruim ali naquele momento. Então o que acontece ali, está tendo fome. E detalhe, a família de Elimeleque vive em Belém, que significa casa do pão. Está faltando pão na casa do pão. Bom, no ciclo dos S's, o povo ainda iria suplicar, né, e Deus viria em socorro a esse povo. Mas só que Elimeleque, por algum motivo, ele faz diferente, resolve, ele não entra na súplica, ele não participa deste novo ciclo, ele simplesmente vaza, e é isso que a gente tem na história. Lá longe, em outra terra, a gente tem então agora um contexto de morte. Morre Elimeleque, morre Malom e morre Quilion. E então Ruth e suas duas noras vivem o luto aí, cada uma do seu próprio marido. 3 viúvas juntos ali num lugar distante. Mas Ruth também é um texto que vai mostrar para a gente graça, restauração de Deus, que também existe. Os textos do Antigo Testamento, mesmo quando mostram esse momento de sofrimento que o povo passa, também termina com graça, sempre existe graça em todos os textos do Antigo Testamento, e a gente vai ver que no texto de Ruth isso também acontece mesmo no primeiro capítulo. Talvez por causa da amargura do coração de Noemi passe um pouquinho desapercebido, porque ela é tão pesada, a fala dela de estar amarga, como a gente vai ver, que a graça passa um pouco desapercebida, mas é graça. É graça. Então vamos aprender com um texto bíblico, aprender então com esse texto de Ruth, avaliando os personagens dessa história. Cada personagem dessa história possui um ponto que a gente precisa aprender. Por quê? Provavelmente o escritor de Ruth dá os nomes aos personagens de acordo com o comportamento ou aquilo que ele quer mostrar do que está vendo naquela história, do que está acontecendo na história. Aí, algumas tendências a perceber se esses nomes são fictícios ou são os nomes de fato, ou são uma coincidência com os nomes de fato, não importa. O que importa mesmo é que a gente vai aprender com a vida desses personagens, com a vida do que acontece ou como eles se comportam diante do abandono. E vamos aprender as maneiras de se comportar, de se reagir ao abandono, acompanhando a vida deles. Vamos lá então. Bom, primeiro a gente vai falar então sobre Elimeleque. Elimeleque, o nome Elimeleque significa meu Deus é rei. Coincidentemente, ou melhor, ironicamente, Elimeleque parece mostrar uma situação completamente contrária àquilo que ele está, o que o nome dele significa. O nome significa meu Deus é rei. Como vocês sabem, então, eu já comentei, a época dos juízes é marcado por uma deficiência política e monárquica em Israel. Eles não tinham rei. Mas Deus deveria ser o rei de Israel. Aliás, é isso que a gente aprende quando Deus está conversando com Samuel e diz para ele, olha, esse povo não rejeitou vocês, estão rejeitando a mim. Quando eles pedem um rei, eles querem um rei, aí então vão proclamar Saul rei. Deus vai dizer isso, eles estão rejeitando a mim, porque eu deveria reinar sobre Israel, mas eles querem um rei humano. Então,
deu um rei humano para eles. Ruth está bem no finalzinho desse período dos juízes. Mas olha só, Elimeleque, ele é o tipo de pessoa que diante do desconforto, diante da aflição, diante do abandono, ele foge da situação e ele, ao invés de confiar em Deus, escolhe resolver as coisas com suas próprias mãos. Como eu disse, Juízes é marcado por esse ciclo do S, né? E naquele período de fome, o povo, como já tinha acontecido tantas vezes, deveria se voltar para Deus, reconhecer o seu pecado, pedir perdão a Deus, pedir socorro, a súplica, né? Pedir a súplica para Deus então vir em socorro com o seu povo. Elimeleque parece que não tem paciência para se dobrar diante de Deus, ele não tem paciência para buscar Deus, ele não tem paciência para confessar os seus pecados diante de Deus. E então, ele não pode esperar Deus agir. Então, sabe o que ele faz? Ele vai e resolve com as próprias mãos. A gente conhece várias histórias da Bíblia em que isso acontece, com Sara, por exemplo, quando ela resolve não esperar a promessa de ter um filho e coloca o seu marido Abraão para se deitar com uma empregada. E aí Abraão vai ter um filho que não era o filho da promessa. Depois Deus vai responder a promessa e aí então a gente tem uma outra criança que vem, essa sim, filho da promessa. Não esperar Deus sempre vai trazer problema. O que não significa que você não precisa tomar atitudes diante do desconforto, diante da incerteza. Ora, o problema não é a atitude. Elimeleque poderia ter ido para Moabe debaixo do descanso do Senhor, se ele tivesse buscado a Deus, buscado conselho em Deus, tivesse suplicado a Deus, tivesse reconhecido. O texto não vai dizer nada disso. O texto vai dizer que no meio da fome ele catou a sua família e chispou para tentar uma nova chance, para tentar uma oportunidade, para tentar alguma coisa. Buscar saída não é o problema. Quantas pessoas buscando saída arrumam um segundo emprego? Quantas pessoas buscando saída mudam de emprego? Quantas pessoas buscando uma saída dos seus problemas buscam apoio em tratamento, apoio terapêutico? Ou se você está doente, está sentindo dores, você procura um médico, procurar tratamento, tentar mudar de emprego. Isso não significa não confiar em Deus. O problema é, você foi confiando em Deus ou foi para tentar resolver porque Deus não estava dando um jeito na situação? Entende a diferença? Elimeleque, ele vai tentar resolver porque Deus não está resolvendo. Então deixa que eu resolva essa coisa toda aqui. Eu vou dar os meus pulos, porque Deus não está resolvendo. Ele se sente abandonado por Deus. Mas em nenhum momento ele reconheceu os seus pecados, em nenhum momento ele reconheceu a sua participação em tudo que veio, todo o problema que veio. E nós somos pecadores e nós cometemos erros. Precisamos estar diante de Deus reconhecidos, contritos. Muitas vezes Deus vai dizer para a gente, olha, vai para Moabe, lá eu vou te dar a oportunidade. Como algumas vezes o povo foi para o Egito. O povo foi para o Egito. Jesus Cristo, quando era criança, seus pais foram para o Egito, se deslocaram, foram para lá para proteger a criança. Foi um mandato de Deus, Ele mandou, vá. Muitas vezes Deus vai nos deslocar. A questão é, quando nos deslocamos, vamos debaixo da bênção, da graça, confiando em Deus, ou estamos nos deslocando porque não confiamos em Deus? Elimeleque é um dos personagens dessa história e ele vai representar aqueles que não confiam em Deus. Muitos cristãos são assim. Elimeleque tem um nome: meu Deus é rei. Assim como muitos cristãos têm o nome de cristãos, têm o nome de crente, têm o nome das suas confissões religiosas, usam camiseta escrito Jesus é meu Senhor, colocam adesivo no carro dizendo Senhor segura as minhas mãos, em Deus eu confio e tantas coisas do tipo.
O problema não é o nome. O problema não é estampar e dizer glória a Deus o tempo todo. O problema não é cumprimentar a paz com o Senhor o tempo todo, como se a gente vivesse na igreja. O problema é no dia a dia não confiar em Deus. Quando as dificuldades vêm e é hora da gente experimentar toda a fé que a gente demonstra com os nossos títulos, nomes, camisetas com gospel, com todo o nosso comportamento religioso, na hora que a coisa aperta, a gente abandona Deus e vai dar jeito, porque parece que Deus nos abandonou e não confiamos mais. Elimeleque representa exatamente esse tipo de cristão. Esse tipo de cristão geralmente é fadado ao esquecimento. Elimeleque, quando ele morre, ele deixa 2 filhos homens, mas os filhos homens dele também não geraram filhos. Olha que coisa. Elimeleque não teria continuidade do seu nome na história. Assim como muitos abandonam de vez a fé e nunca mais voltam. Quantas pessoas a gente conhece que já frequentaram igrejas, foram até oficiais, alguns foram até pastores, gente que serviu em tantos ministérios e hoje estão totalmente apóstatas da fé, porque não confiam mais em Deus. Pessoas que usavam o nome, tinham um status religioso, tinham as premissas religiosas, mas quando a coisa apertou, quando faltou pão na casa do pão, elas desconfiaram de Deus e foram embora. Por quê? Porque não confiam. Um outro personagem que a gente tem, uma outra personagem, é Orfa. Orfa é esposa de um dos filhos de Elimeleque. Ela também, como a gente viu na história, né, Noemi, então, ela ficou em Moabe. Durante o período que ela ficou, mais 10 anos depois da morte do marido, morreram então os filhos, e ela ficou viúva junto com as noras, também viúvas agora. E então ela resolveu voltar. Como é que funciona a cultura judaica? Na cultura judaica, quando uma pessoa morre, um homem morre, a esposa viúva deveria se casar com o irmão, né, o irmão seguinte da linhagem. Por quê? Para manter o nome. Esse irmão com quem ela se casaria daria a ela um filho, e esse filho receberia o nome do irmão que morreu, para manter a linhagem, manter a linhagem da família. O que acontece? A Noemi não tinha mais filhos. Talvez quando morreu Malom, até a esposa de Malom poderia ter ficado casada com Quilion. Ele ficaria com 2 esposas, só que ele morreu também. E aí Noemi vai dizer para elas: olha, eu não tenho mais filhos para dar para vocês. Vocês comigo não tem mais futuro. E aí, nisso, Orfa primeiro insiste uma primeira vez, ela e Ruth, mas depois que Noemi usa esse argumento: olha, ainda que eu me case, já sou idosa, se eu casar hoje e ainda ter um filho, se isso acontecer, o que é impossível, vocês vão esperar, né, 30 anos, que é o tempo para um jovem se tornar, para uma criança se tornar adulta, né? Só ela é considerada adulta depois dos 30 anos. Você ia esperar 30 anos, quer dizer, aí elas seriam idosas, elas que não dariam mais filhos, né? Então, Orfa olha para isso e pensa: olha, pensando bem, é melhor então eu voltar para a casa da minha mãe, como viúva, esperar que o meu pai me dê um outro marido, para eu ter vida, para eu ter segurança, para eu poder continuar existindo, né? Então, é isso que Orfa faz. Por isso mesmo, é interessante a gente perceber, o nome Orfa significa aquela que volta às costas. Na verdade, o nome Orfa significa mesmo nuca, significa nuca ou pescoço. Mas no contexto do texto, pode significar aquela que dá as costas ou aquela que volta às costas. Aqui no nosso Brasilzão, velho de guerra, a gente diria que ela é traíra, tá? A Orfa é falciane, é mais ou menos assim que a gente chamaria. Também, ninguém vai também dizer que ela, será que ela está errada? Se a cultura era essa, ela estava indo com Noemi embora para se tornar uma eterna viúva. E ela queria uma chance na vida. E ela resolveu voltar para a terra dela.
O curioso é que o texto bíblico vai dizer exatamente isso, que ela volta, mas ela volta para a sua família e para os seus deuses. Isso é muito curioso da gente perceber, é muito curioso da gente ter como atenção. Ela não volta apenas para a sua família, ela abandona tudo, ela abandona o que ela aprendeu, aqueles 10 anos caminhando junto com a família de Noemi, aprendendo sobre o Deus de Israel, aprendendo sobre tudo que Deus fez. Ela deve ter ouvido a história do Egito, Mar Vermelho, sobre o chamado de Abraão, ela deve ter ouvido todas essas histórias. Ela está jogando tudo isso fora também, junto com a família. Orfa, ela representa aqui uma pessoa bem complexa no contexto da igreja. São aqueles que abandonam a fé. Órfã é aquela que dá as costas. Pessoas que vivem na igreja, viveram na igreja, conheceram, mas isso não é para mim. Isso não é para mim. Diante de qualquer necessidade, ela prefere, quer saber? Vou cuidar da minha vida, que esse negócio de igreja dá muito trabalho. Eu vou cuidar da minha vida, que esse negócio de ser crente é bem complicado. Quer saber? Eu vou fazer do meu jeito. A órfã representa as pessoas que escolhem uma narrativa nômade, espiritualmente falando, que escolhem viver sozinhos, escolhem viver abdicados da fé. Essa pessoa é a órfã, aquela que dá as costas, né? E não é difícil de encontrar pessoas assim, pessoas que quando pesam, quer saber, é melhor eu dar linha na pipa. Pessoas, quando você mostra que viver em família cristã exige muitas vezes um comportamento ético, moral. Cristãos são pessoas honestas, cristãos em geral não mentem, não fofocam, não traem. Cristãos, eles têm uma vida dedicada ao Senhor. Nós servimos na igreja. Servir na igreja domingo, ficar indo em igreja, sinceramente, isso não é para mim não. E dão linha na pipa. Acho até bonito, acho até legal, sabe? Enquanto foi obrigado, frequentou. Órfã é essa pessoa que porque o marido fazia, aí ela ia. Mas quando o marido se foi e ela não vê mais necessidade de um vínculo, ela dissipa e cai fora, porque isso não é para mim. Órfã representa, então, essas pessoas aqui no contexto desse texto que nós lemos. Aqueles que voltam as costas, aqueles que abandonam a fé. A gente tem ainda outro personagem, que é Noemi. Noemi é um pouquinho mais enfático aqui. O texto vai demandar bastante... vai gastar sola aqui com ela, porque vai ter um pedaço bem grande do texto falando sobre Noemi. Noemi é a pessoa que mais sofre em todo esse texto. Ela sofreu lá em Belém de Judá, quando a fome, e a fome, ela é um contexto, ela é uma situação bem desgastante para a família, para a vida. Sofrer fome significa trabalhar e não ver o fruto na mão. A gente talvez hoje em dia não vive um contexto de fome, porque não vivemos mais uma seca tão assim severa, porque nós temos engenharia, porque a gente consegue hoje trabalhar com a água, transportar água, a gente consegue fazer irrigação. Então, ainda que a gente pegue uns períodos de monções, aliás, uns períodos de seca grande, na verdade, períodos grandes de seca no inverno, a gente consegue administrar nossos açudes e manter a água, e assim a gente irriga. E nós vivemos no Brasil, em se plantando tudo dá. Essa não é uma realidade nossa, mas existem muitas pessoas que sabem o que é fome no sentido prático da palavra, de você plantar, tratar o solo, ver a planta crescer, mas ela não dá nada. Você trabalha e não vence, não rende. Você se desgasta, trabalhamos 3 vezes mais que nossos pais e temos a metade do que eles tinham. Como isso é possível? Estudamos mais do que eles, temos mais títulos que eles, temos mais, nosso salário é maior do que os deles eram, mas quando a gente vê os que eles conseguiam fazer com o salário deles, a gente não faz metade.
quantos, né? Na idade que tem, às vezes na metade da idade, aliás, os pais com a metade que tem eles de idade já tinham patrimônio e eles muitas vezes ainda não têm nada ainda. E a gente olha, como isso é possível? A gente trabalha e não rende. Em outros contextos, a mesma coisa. Às vezes você investe na sua família, mas quando você vai parar na mesa do jantar, os filhos não estão lá. A gente nunca consegue ter uma reunião de família junto, a gente nunca consegue estar junto. Trabalha. A gente faz. A gente investe na família, a gente investe no casamento, a gente investe na empresa, nos colegas, e parece que nunca rende. Essa é a fome. É você investir e parece que nada dá fruto, parece que nada rende. A Noemi passa por isso. Como se não bastasse, ela fica viúva do marido. Como se passasse viúva do marido, ela perde os filhos, enterrar os filhos. Isso é uma dor que não dá, é impossível. Quem não passou por isso não sabe dizer o que é. Então, ela é a pessoa que mais sofre nesse texto. E aí, o nome dela significa agradável. Mas por conta de tudo isso que ela passou, Noemi, então, ela vai mudar o nome dela para Mara, que significa amarga. Ela mesma muda o nome dela. Ela diz, por que vocês estão chamando Noemi? Por que vocês estão me chamando de agradável? Por quê? Olha o que Deus fez comigo. Eu sou amarga. E é justamente isso que a nossa amiga Noemi vai nos ensinar nesse texto. Aqueles que ficam amargurados. Olha, se Elimeleque representam aqueles que não confiam, Orfa, aqueles que dão as costas e abandonam a fé, Noemi, esses dois, tanto Elimeleque quanto Orfa, significa aqueles que vazam, ok? A Noemi, ela representa aquele que fica, mas fica amargo. Tem muitos daqueles que abandonam a fé, é o caso de Elimeleque e Orfa. Mas Noemi é justamente aquele que não abandona a fé, continua crendo. A gente vê isso tanto no texto que a gente tem, a própria Noemi vai dizer para as meninas, para Orfa e para Ruth, né, que o Senhor cuide de vocês, voltem, que o Senhor conceda, que cada um de vocês encontre segurança. Ela abençoa as noras, entendeu? Ela ainda confia em Deus, ela ainda está apegada a Deus, ela não abandonou a fé, mas ela trouxe amargura para a sua vida. Pai, como isso é ruim! Se a pessoa pelo menos espana, se ela explode, vaza, você tem uma reação. Mas quando a pessoa, poderia ter essa reação, mas não tem, ela fica, ela amargura, aí ela trava, aí ela vira alguém insuportável. Insuportável sim, olha só, quando você vai para o texto bíblico e você vai ler aquilo que Noemi está dizendo, né? Não me chamem Noemi, me chamem Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida amarga, né? De mãos cheias eu parti. Olha como ela inverte os valores. Ela fala, de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Peraí, ela estava vivendo num período de seca e fome quando ela partiu. Mão cheia do quê? E quando ela volta, Deus estava dando pão de novo a Belém. Ela volta porque de novo tem alimento em Belém, porque o ciclo estava passando, e Deus estava vindo em socorro do seu povo, e agora havia alimento. Ela está voltando porque Deus está derramando a sua graça de novo em Belém. Ela está voltando porque Deus está de novo abençoando a terra. É o contrário, foi de mãos vazias que ela foi, e agora ela está voltando para a terra que está tendo de novo agora a produção. Ela está voltando agora para uma oportunidade de ter alimento, porque tem pão na casa do pão. Mas ela inverte, pessoas amarguradas distorcem tudo, e tem que culpar alguém, é sempre culpa de alguém, sempre alguém fez errado, sempre alguém pisou na bola, é todo mundo contra mim, qualquer coisa porque é contra mim, porque não sei o que ela falou contra mim, porque esqueceu da data do aniversário, esqueceu porque sou eu, porque tudo é contra, tudo é um problema. Aí ficam pessoas mimizentas, vai chamar, olha só, as pessoas vão chamar, Noemi, que legal que você voltou.
Porque tá me chamando Noemi? Por quê? Não sou Noemi coisa nenhuma. Agora eu sou Mara, eu sou amarga, porque Deus amargou. E aí começa, e aí vai. Você não pode falar oi. A pessoa vem com um discurso de problema. Você não pode, aí, como vão as coisas? Ela vem com discursão, contando tudo problema. É problema, é problema. Pessoas assim vivem amarguradas, só problema, só tem reclamação. Cristãos amargurados são difíceis de lidar. Assim como devia ser difícil, complicado lidar com Noemi. As pessoas que iam na feira, tava Noemi lá, falaram, vamos dar a volta, porque Noemi anda difícil ultimamente, viu? Aliás, nem chama ela de Noemi, viu? Fala Mara, que pelo menos aí, o duro que se você fala Noemi, ela vai dizer por que não é Noemi. Se você chama de Mara, ela vai contar por que é Mara. Dá a volta, dá uma disfarçada, porque gente chata é ruim de conversar. É ruim de conversar. Eu lembro de estar aconselhando uma pessoa uma vez, e aí ela estava dizendo justamente isso para mim. Ah, pastor, porque ninguém fala comigo? Porque acaba o culto, ninguém fala comigo. Ah, porque não sei o que lá, ninguém me procura. Ah, porque eu falo isso, ninguém comenta. Ninguém não sei o que lá, blá, 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 blá. Aí uma vez eu tive que dizer isso para ela. Pastor, às vezes tem que falar umas coisas, né? Mas, querida, você é muito chata. Todo mundo que fala com você só reclama, as pessoas evitam. Para de ser chata e as pessoas vão começar a conversar mais com você. É ruim conversar com gente chata. Deixa de ser macambúzio. Deixa, né? Macambúzio é a cara assim. Deixa de ser chato. Essa amargura enraizada. Noemi estava assim. Estava impregnada de amargura. Isso não faz bem. Isso não é bom. Ela está voltando para a casa do pão. Tem pão em Israel. Deus voltou a abençoar o seu povo. Agora ela não tinha oportunidade nenhuma em Moabe. Ela perdeu os filhos. Filhos é a aposentadoria, entendeu? A aposentadoria no Antigo Testamento se chama filhos. Tá? Toda pessoa de idosa, ela quando não tiver mais condição de trabalhar, de arar a terra, de comercializar, ela vai depender dos filhos. O filho que vai agora trabalhar e sustentar uma viúva, então, porque o homem ainda pode trabalhar, a mulher não pode. Esse é um contexto machista, esse é um contexto, aliás, terrivelmente machista. E ela não podia trabalhar, ela dependia de homem, de um marido, de filhos, ela não tem nada. Então ela está voltando para sua terra de origem, porque lá Deus está de novo abençoando a terra, dando pão. Pessoas amarguradas não conseguem ver o lado bom das coisas. Pessoas amarguradas, com essa raiz de amargura presa, impregnada no coração cabeludo, não conseguem. Ela só vê problema. Chamar Noemi é porque é um problema. Chamar de Mara é outro problema, que ela vai explicar. Qualquer coisa é ruim, tudo é ruim. E assim então era Noemi. Noemi representa aí os amargurados. Mas vamos falar de coisa boa, né? Por favor. Também precisamos. Ruth, chegamos aí, a pessoa de Ruth, essa personagem maravilhosa desse texto. Ruth, moabita, o nome significa amiga, significa companheira. E aqui não é nenhuma ironia do texto, não, de forma alguma, porque Ruth realmente demonstra isso. Além de Ruth ser um nome muito bonito, ela representa exatamente isso, amiga, companheira. Que maravilha! Ruth, ela representa aqui aqueles que diante do abandono, diante dos problemas, diante de toda coisa ruim que pode acontecer, permanecem. São esses. O texto mais marcante do capítulo 1 de Ruth, e talvez um dos textos mais conhecidos do Antigo Testamento, fora do meio religioso, vamos dizer assim, é justamente esse do versículo 16. É lindo isso aqui. Aliás, quanta gente não coloca esse texto no cartão aliás, os não cristãos, quando querem colocar, não cristãos assim, pessoas que não vivem, né, na cultura religiosa, na cultura cristã, mas querem colocar um texto bíblico para achar interessante o convite de casamento, coloca justamente o finzinho, né, desse texto aqui, né? Aonde morreres, morrerei, e ali serei sepultado, que o Senhor me castiga. Não é esse texto, não. Aonde fores, que o Senhor me castiga, fica estranho no convite de casamento. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o teu povo, e o teu Deus
será o meu Deus, né? Aqui eu acho que no Morrejo tem uma versão que diz, né, aonde pousares, ali pousarei eu, né? Então, olha só, o texto todo é: não insistas comigo, que te deixe não mais acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. É aqui que é o pousares, aonde pousares, pousarei. Acho que na versão revista atualizada. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultadas. O Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, senão a morte, me separar de ti. Texto lindo, né? Esse texto, essa fala da Ruth, que é a fala mais emblemática do livro de Ruth, um dos textos mais conhecidos do Antigo Testamento, fora do meio cristão, fora do meio religioso, ele é o que nós chamamos de quiasmo. Eu já ensinei para vocês que existe uma forma textual de se criar uma moldura em um texto que você queria grifar. O que acontece? No Antigo Testamento, os copistas, os escritores, eles não tinham marca-texto, ok? Eles não tinham canetinha marca-texto. E aí, como eles não têm canetinha marca-texto, não tem como grifar, não tem como colocar um negrito. Para destacar um texto, então, eles tinham que usar uma forma textual. Essa forma textual é chamada de moldura, ou seja, um sanduíche. Você tem uma parte de cima que é semelhante, semelhante ou inverso à parte de baixo. E no meio você tem o texto que o escritor quer chamar a atenção. Então você tem aqui as tampas desse pão, desse sanduíche, a parte de cima e a parte de baixo do sanduíche. Você tem então ela dizendo: não insista comigo, que te deixe e não mais me acompanhe. Aonde não mais a acompanhe, aonde fores irei, onde ficares ficarei. E a parte de baixo do sanduíche é: onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, senão a outra morte a me separar de ti. O recheio do que o escritor quer chamar a nossa atenção e dizer: presta atenção nisso que Ruth está falando. É isso que é importante. Isso aqui você tem que gravar. Olha só o que é. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Por 10 anos, Orfa e Ruth aprenderam acerca do rei, do Deus de Israel. Aprenderam sobre o chamado de Abraão, sobre a ida de Jacó para o Egito, sobre o povo ter crescido lá, sobre José, sobre depois eles terem tornado escravos, sobre sair, o Mar Vermelho e todas essas coisas, e esse Deus que deu o assentamento, Josué, as guerras e tudo o que aconteceu, e agora esse povo vivendo ali. Ela ouviu todas essas histórias. A diferença é que Orfa deu as costas para tudo isso. Diante de todo esse problemão, quer saber? Aquelas histórias devem ser tudo fábula, tudo conversa para boi dormir. Ruth não. Ruth permaneceu. Aquelas histórias são verdade. O Deus de Israel é verdadeiro. Eu quero esse Deus para ser o meu Deus. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ruth, diante da dificuldade, ela permanece. Querido, presta bem atenção. Permanecer é uma atitude de fé. Permanecer é não saber o que vai acontecer. Noemi é viúva, não tinha condição, não tinha mais filhos, não tinha condição de dar um marido para Ruth. Ruth vai para a terra de Belém de Judá, uma terra que para ela é inóspita. Ela é mulher, lembra que é uma sociedade extremamente machista. Ela é mulher, é um povo que havia eliminado todos os inimigos à sua volta, que tinha guerreado contra todos os tipos de nações que existiam, que não eram sua própria nação. Era um povo que não tratava bem o estrangeiro. Ela não tinha nem mesmo leis de garantia. Ela podia ser violentada, ela podia ser morta. Ela estava indo para uma terra inóspita, mas ela permanece. Ela permanece. Lealdade à sua sogra, Noemi, Mara, mas também ela permanece com o Deus que ela aprendeu a conhecer do tempo em que ela esteve casada.
ela aprendeu. Essa é Ruth. Ela vai então nos ensinar essa diferença. Diante de incertezas, diante de complicações, ela permanece. E essa é uma lição para a gente. Para nós que somos cristãos, permanecemos. O casamento às vezes está difícil, o casamento está complicado, não está do jeito que a gente sonhou, as coisas não estão sendo respondidas com a expectativa que nós tínhamos. Permaneça. Os pais andam pegando no pé demais, está complicado, está complicado. Permanece em casa, permanece próximo aos seus pais. Eles são seus pais, eles te amam, não fazem por mal, só são de uma geração diferente. A igreja está complicada, tá? Estamos vivendo aí uma pandemia, são poucos ainda frequentando, a gente abre as portas às vezes para 10 pessoas no domingo à noite. A gente tem mais frequência no culto online do que naqueles que estão aqui, pouca gente na liderança, às vezes dá vontade de pular, ir para outra igreja. Eu não vou mentir, tem gente que fala isso para mim, querem ir para outra igreja. Permaneça. Todas as igrejas têm problemas, todas. E se você for, você vai levar os problemas para lá também. Permaneça. O convite é permanecer. É isso que a gente aprende com Ruth, diante dos desconfortos, diante das incertezas, descanse em Deus. Permaneça. Permaneça. Mas o que a gente aprende então com esse texto? Aqueles que não confiam e tentam dar um jeitinho com as próprias mãos. Desconfiam de Deus. Deus sabe de nada. Deus parece que não está dando jeito nas coisas. Deixa que eu dou o meu jeito. Esse é o Elimeleque. Aqueles que abandonam a fé. Diante de todos os problemas, quer saber, eu vou dar a linha na pipa, vou cuidar da minha vida. Esse negócio de igreja, negócio de ser crente, esse negócio de Jesus, Salvador, para mim não está funcionando não. Tem gente que dá as costas e abandonam a fé, assim como o órfão. Tem aqueles que se amarguram, os amargurados, aqueles que ficam amargos, chatos, macambúzios, reclamões, né? Presta atenção, porque às vezes a gente tem uma mescla, né? A gente meio que confia, a gente continua na igreja, mas vive reclamando, tudo nunca tá bom. Sempre tem problema, né? Eu costumo às vezes ficar, quando eu mostro as coisas, quando eu comento algo, e às vezes a primeira resposta que vem é o tranco, né? É o negativo. Tem gente que olha para o lençol brancão na parede, no varal, brancão no varal, e consegue enxergar de todos os centímetros quadrados do lençol, consegue ver um tiquinho que está com problema ali. Mas tá, não. E tem gente que é assim, querido, dá uma repensada. Às vezes você está sendo amargo demais. As pessoas não estão próximas a você, porque você espanta todo mundo com essa amargura toda. Para com isso. É tão legal quando a pessoa é Noemi, quando a pessoa é agradável, quando a pessoa tem problema, todo mundo tem problema. Só que alguns ficam amargurados e outros simplesmente permanecem, como é o caso de Ruth. Permanecem o suficiente para ver Deus agir. Porque no ciclo, Deus atende ao seu povo. Deus atende ao seu povo. O povo estava em sofrimento, um dos S's, o sofrimento. Então eles suplicam. E aí Deus vem em socorro. Reconhecemos nosso pecado, reconhecemos nossa falta, reconhecemos que somos pequenos e não damos conta, ao contrário de Elimeleque. Elimeleque vai com o peito aberto achando que ele dá conta. Não dá conta, não consegue. Jesus Cristo já diz lá em João 15, sem mim nada podeis fazer. Não vai, meu amigo, você não dá conta. Ruth permanece, e ela permanece o suficiente para ver Deus devolvendo o pão à casa do pão. Só que tem muito mais para aprender nesse texto bíblico. Belém é a casa do pão. E agora Deus devolve pão à casa do pão. Esse texto vai mostrar
que a falta de pão na casa do pão não era só uma realidade física, natural, de uma seca que invadiu aquela região, era espiritual também. O povo andava em trevas, o povo não tinha mais alimento espiritual. O povo, mesmo que tentasse com as próprias mãos se justificar diante de Deus, não conseguia, nunca era suficiente. Deus, Ele vai trazer pão à casa do pão, trazendo Cristo, o pão da vida. Ruth, ela quando volta com Noemi, ela conhece um rapaz que era família de Noemi, era parente de Noemi, e ele pode resgatar todo o patrimônio de Noemi. Era uma lei judaica, porque a propriedade havia sido dada por Deus, e a propriedade não podia ser simplesmente dissipada. Ela poderia voltar ao antigo dono através de um resgatador. Essa pessoa é Boaz. Boaz olha para Ruth, se encanta com a moça, gosta dela e pede ela em casamento. E pedindo ela em casamento, ele resgata todo o bem que era de Noemi. E ainda dá um filho a Ruth. E Noemi, que tinha se tornado amarga, volta a ser agradável. Porque agora ela tem filho, que foi dado através de Ruth, e tem terra, porque Deus devolve a ela todo o patrimônio do seu falecido marido. Mas não para por aí a história, não. Eu coloquei o nome de Cristo aqui, não foi à toa, não. É que Ruth, casada com Boaz, vai ter um filho, que vai ter outro filho, que vai ter um filho chamado Davi. É isso mesmo. Davi, o rei de Judá. Davi, que vai ter a linhagem dele, na linhagem dele, a pessoa de Jesus Cristo. É através da linhagem de Davi que Deus traz Jesus Cristo ao mundo. Cristo é o Deus Emanuel, é o Deus encarnado, é o Deus que veio para tirar o pecado do povo, do mundo. Ele que é o pão da vida, que Ele mesmo diz: eu sou o pão da vida. Ele é o alimento que nós precisamos. Ele que agora vem para substituir tudo aquilo que era precário, para tentar justificar o povo diante de Deus. Ele, de uma vez por todas agora, responde à súplica do povo e agora salva cada um de nós. Eu e você temos pão na casa do pão, porque Cristo veio a este mundo. Ele é a resposta às nossas súplicas. Ele nos traz de novo para Belém. E que Deus abençoe a cada um de nós. Olha só o que o texto bíblico vai nos dizer ainda. Eu comecei com esse texto falando sobre neste mundo terão aflições, mas eu omiti um pouquinho, rapidinho, a primeira parte do texto. Eu lhes disse essas coisas para que vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Cristo Jesus traz paz. Elimeleque sai de Belém de Judá e vai procurar paz em Moabe e não encontra. A órfã volta para a casa da família dela para tentar paz, mas também não vai encontrar. Noemi queria paz através dos filhos, através dos bens, e não encontrou paz também. Ninguém encontra paz tentando dar um jeito, tentando se apegar a coisas. Ruth se apegou em Deus e ela encontrou paz. Mas Ruth, quando encontra paz, abençoa a vida de Noemi e abençoa todas as nossas vidas, porque esta mulher moabita vai fazer parte da genealogia de Jesus, que foi instrumento de Deus. Aliás, Ruth foi instrumento de Deus para que Jesus viesse a esse mundo, pela vontade de Deus, e neste mundo pagasse como Salvador, indo até a morte, indo até a cruz, pagando pelos meus e pelos seus pecados. E agora, em Cristo Jesus, nós encontramos
paz. Está aqui o texto. Paz. Que Deus abençoe as suas vidas. Vamos orar? Quero orar por vocês. Pai amado, Deus bendito, obrigado, Santo Deus, por tudo que o Senhor fez por cada um de nós. Obrigado por nossas vidas. Obrigado por nossas histórias. Obrigado, Santo Deus, pelo privilégio de podermos encontrar pão na casa do pão. Pai amado, que o Senhor continue agindo em nossas vidas, que possamos descansar no Senhor. Pai, quando passamos por dificuldades, como é difícil, como é complicado, pedimos que o Senhor esteja nos ajudando a permanecer. Contar sobre a história de Ruth pode parecer simples até, mas aquela moça, para fazer a escolha que ela fez, ela estava correndo tantos riscos. O Senhor nos ajuda a permanecer. Por nós mesmos, nós damos uma de Elimeleque e saímos aí, torta à direita, tentando dar um jeito, ou acabamos fazendo como Orfa, dando as costas, ou então vamos parar como Noemi, sendo amargos. Mas o Senhor pode nos ajudar, nos ajuda a permanecer, Pai. Permanecermos agradáveis, permanecer confiando no Senhor, permanecer próximos a Ti, Pai. Assim nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu falo permanecer próximos a Ti na oração, porque essa foi a escolha de Ruth, né? Voltando para a terra dela, ele ia voltar para a família dela e para o Deus dela. Ficando com Noemi, ela ficaria com a família de Noemi e com o Deus de Noemi. Que Deus assim nos mantenha, nos faça permanecer próximos a Ele, como Ele fez com Ruth. Hein? Tem alguns recados para todos nós. Vamos lá então. Aqui o aplicativo da igreja, você pode baixar então o app Igreja Presbiteriana do Jardim América, no App Store, Google Play. Você recebe aí o devocionário A Mensagem todo dia também no aplicativo. Você pode acessar nele, mas também pode receber no nosso celular. Terça-feira temos o encontro da família. Não tivemos nas últimas 2 semanas por conta dos nossos problemas de web, mas vamos ter sim, tá? E também os adolescentes, às terças-feiras, 20 horas, tem o seu encontro no Clube Team pelo Google Meet. E semana que vem a gente continua aí, o dia 22, quando passamos pelo luto. A gente continua falando aí sobre a nossa série Descansando em Deus, entre o desespero, o medo e a cruz. Essa série, só para lembrar, esqueci de falar, ela começou a ser escrita pelo Daniel, pelo seminarista Daniel, ele que me ajudou, ele que compartilhou comigo, a gente está estudando junto, tivemos essa semana um tempo de bate-papo, muita coisa que ele escreveu, compartilhou comigo, aí eu dou uma ajustada mais teológica também, a gente vai crescendo junto, muito bom lidar com uma mente que está saindo do seminário agora, é gostoso conversar com ele. Então o seminarista Daniel Nolasco, que está me ajudando aí, e ele está pregando esse mesmo sermão lá na Betel também, hoje também. Então que Deus abençoe a vida do Daniel aí. E é isso então, que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém? Até o nosso próximo encontro. Tchau! Autoridade e poder, todo domina em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor
Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, todo domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor